Vamos conversar agora direto da Toca do Lobo, da Toca do Leão, de Nova York. Vai conversar com a gente o professor James Green. James Green, apesar do nome, fala português com perfeição, nós vamos entender muito, muito bem. Ele vai falar, ele é professor emérito de História do Brasil na Brown University. É o que se considerava, ainda hoje se fala, né, brasilianista, um intelectual lá dos Estados Unidos, especialista em Brasil. Isso aí começou anos 60, 70, com Thomas Skidmore, né, que fez livros importantes, livros de história importantes aqui sobre o Brasil, sobre a ditadura militar. Tá? Mas ele se divide, ele mora em parte lá nos Estados Unidos, em parte aqui no Brasil, é autor de diversos livros que são referenciais. Né? Um deles, que foi reeditado agora, 2022, é Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. O James Green é também um dos coordenadores da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil e presidente do Conselho Diretivo do Washington Brasil Office. Chega mais, James Green, muito bem-vindo. Bom dia, que bom que você está aqui. Tudo bom? Tudo jóia. Pode falar. Eu não quero saber de Brasil hoje com você, não. Apesar de você ser um brasilianista, quero saber dos Estados Unidos, homem. Como é que você está aí no olho do furacão? Esse fim de semana foi um fim de semana de mobilizações impressionantes, né, que atravessaram os Estados Unidos, Washington, aí, Nova York, Chicago, em todos os cantos dos Estados Unidos. Estima-se algo entre 500 mil e 1 milhão de pessoas que foram às ruas em protesto contra Trump. Qual é a situação? Não do ponto de vista lá do projeto, da tarifa, não. Qual é a situação política interna nos Estados Unidos neste momento, James? Bom, o projeto político interno é resistência e um desmantelamento do estado de bem-estar que foi estabelecido nos anos 30 aqui em reação à Grande Depressão. Ou seja, é uma situação de ofensiva e contraofensiva. Muitas pessoas já achavam que não haverá uma resposta às novas medidas do governo de Trump, mas demorou para realmente organizar essa mobilização. 1.400 atos em todo o país. Eu acho mais de 1 milhão de pessoas se mobilizaram contra o governo nesse momento. E foi muito descentralizado, que permitia às pessoas participar em atividades em tudo quanto lugar nos Estados Unidos. Muita gente, né, James? Muita gente. Agora, houve aí, como houve aqui no Brasil, com Bolsonaro, como houve na Argentina também, com Milei, há um primeiro momento na posse, depois da vitória desses governantes de extrema-direita, aparentemente um momento de perplexidade, né? Demora um tempo até, não sei se essa é a ficha cair, ou se as pessoas se restabelecerem do baque, né, para começar o processo de resistência. É o que está acontecendo aí, com uma dificuldade adicional, né, que é a imensa desarticulação do Partido Democrata, né? Eu acho que essas análises são muito fáceis de fazer, mas não é exatamente assim. O Partido Democrata está bastante articulado, a meu ver, em vários sentidos. Só que é uma imensidão de desafios nesse momento. Primeiro, não foi somente choque e baque, foi também depressão. As pessoas já entraram em depressão. Eu entrei em depressão. Imagina vocês em 2026, se por uma eventualidade o Bolsonaro pode ser candidato, ele seja reeleito. Imagina a desmoralização do país se isso acontecer. Porque a gente passou 4 anos com Trump, pensou que seria o fim dele, não teria mais possibilidade de ele voltar para ser reeleito, ele foi reeleito. Então, demorou para reorganizar as organizações a nível nacional, são vários frentes e várias visões nessa oposição, essa resistência. O que foi importante de sábado é que foi muito aberta a chamada. Qualquer pessoa que tinha qualquer queixa contra Trump podia participar. Então, foi uma frente ampla mesmo, de setores sociais que talvez tenha críticas ao Partido Democrata nesse momento, mas está totalmente contra as medidas do governo de Trump, então por isso eles protestaram sábado em todo o país. Houve no primeiro mandato de Trump uma tendência de um segmento mais conservador
do Partido Democrata, que acabou conciliando, em determinados aspectos, até apoiando várias medidas do governo Trump 1. Agora, no Trump 2, o cenário é o mesmo, ou você acha que essa radicalização do Trump está unificando o Partido Democrata na oposição? Pelo que eu vi aí, o ex-presidente Obama está tendo um papel importante aí nessa reaglutinação do Partido Democrata. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é muito mais os políticos como Kamala Harris e o Barack Obama eles escolheram o momento certo para começar a se pronunciar, porque é uma tradição aqui de que os ex-presidentes não se comenta sobre a realidade do presidente atual, mas eles se comentaram esse fim de semana passada. Os dois fizeram comentários criticando o governo e mobilizando as pessoas. Eu acho que faz parte dessa frente ampla que está sendo reconstruída contra as medidas do governo. Trump está perdendo muito a popularidade. Ele não tem maioria que apoie ele nesse momento. Eu acho que a sua base de apoio nas medidas econômicas que ele está implementando é 45%, 40%. A maioria, mais que 50% das pessoas estão contra as medidas dele, então ele não tem nem a maioria apoiando as medidas que ele está implementando nesse momento. E Elon Musk é uma pessoa muito polêmica, causou um mal-estar nos Estados Unidos pela maneira que ele fez as suas intervenções nas eleições que realizaram a semana passada, quando o candidato do Trump para uma vaga no Corte Suprema do estado de Wisconsin perdeu para uma mulher liberal que foi eleito a STF do estado de Wisconsin, que era uma eleição muito importante, porque ela ganhou por 10 pontos, ou seja, uma margem muito grande entre o republicano e essa mulher que foi apoiada pelos democratas. Então, há uma indicação que não somente a mobilização... Eu vi também que teve uma eleição para a Câmara dos Representantes lá na Flórida e que os republicanos ganharam, mas por uma vantagem ínfima, quando o esperado seria uma vantagem ampla deles, né? Exatamente, ou seja, nesses dois distritos onde houve vagas e houve eleições, nas eleições de novembro, Trump ganhou eu acho que era por 34%, outro por 37%, essa é uma margem enorme, e nessa eleição a margem era 14%, ou seja, a diferença entre o republicano que ganhou e o democrata era apenas 14%. Isso implica, em qualquer distrito a nível nacional, para as eleições da Câmara de Deputados, em 26, qualquer lugar que houve uma margem de menos de 10 pontos entre o candidato do Trump e o candidato dos democratas, corre o risco de perder, e é uma virada na Câmara de Deputados em 26. Então, é uma dessas esperanças que há uma vitória eleitoral dos democratas contra o Trump. Ao mesmo tempo, tem setores que existem a prioridade em mobilização na rua, mobilização a nível nacional, e outros setores que estão aposentando no Poder Judiciário para controlar as medidas inconstitucionais do governo atual. O Poder Judiciário é difícil porque ele controla a Suprema Corte, né? A Suprema Corte, inclusive, ontem, os juízes de graus inferiores tinham vetado o uso dessa lei do século XVIII para deportar, né? Como eles usaram para deportar os venezuelanos, mas o Supremo acabou confirmando, né? O Supremo aí não ajuda, né? Mas era uma questão técnica, questão de procedimento. Eu acho que isso não implica necessariamente que o STF vai determinar que essa lei é aplicável, porque, na verdade, a lei que foi implementada apenas 3 vezes, foi uma lei que foi aprovado quando houve ainda atritos entre Inglaterra e os Estados Unidos, recém-estabelecido como um país independente. Ou seja, havia esse conflito, então os conservadores do norte aprovaram essa lei para poder prender ingleses que eles consideraram como traidores ou pessoas que estavam infiltradas no país, para poder deportá-los. Então, o argumento atual é que há uma guerra entre Venezuela e os Estados Unidos, e por causa da guerra, ele pode tomar as medidas extraordinárias de prender e deportar as pessoas. Só que o STF também falou ontem que era fundamental, essencial,
o procedimento de vida, esse procedimento constitucional em qualquer caso de uma pessoa sendo considerada como pessoa a ser deportada. Então, eles garantiram ontem as medidas democráticas mínimas para garantir um certo processo correto entre as pessoas sendo escolhidas para ser deportado. Então, isso é importante, porque o governo argumentava que não precisava nenhuma medida especial, podia deportar sem qualquer proibição da Constituição ou qualquer outra lei. Então, essa foi uma proteção mínima, mas importante do STF americano. Agora, James, diferentemente do Brasil, no Brasil a gente tem as eleições para presidente, para o Congresso Nacional e para os governos dos estados sincronizadas. Então, teve eleição em 2022, vai ter outra em 2026. A eleição no Brasil de meio de mandato de um presidente da República, que é o que aconteceu agora em 2024, é a eleição municipal. Nos Estados Unidos não, né? Tem uma eleição para a Câmara de Representantes no meio do mandato do presidente, que serve meio que para confirmar ou desconfirmar a linha adotada pelo governo. O que eu vejo aí pelos analistas dos Estados Unidos é que se um presidente perde a maioria no meio do mandato, o governo dele está liquidado. Como é que isso funciona? Então, são várias diferenças. Primeiro que a lei eleitoral americana é descentralizada e por estado, que tem algumas medidas em que o governo federal pode controlar as eleições, mas em geral são implementados e conduzidos pelos estados. Então, essa é a primeira questão. Então, cada estado tem leis diferentes. Porém, quem é eleito a deputado federal na Câmara é eleito por um mandato de 2 anos. Então, há eleições de 2 em 2 anos. A ideia original era de ter uma entidade, uma Câmara que era muito mais ligada ao povo, com um mandato direto, podia ser reeleito ou não, 2 em 2 anos. Então, isso é um elemento muito louco, porque implica que você é candidato, você ganha as eleições, imediatamente você tem que começar de novo, fazer campanha financeira para poder financiar a próxima campanha, que inicia-se imediatamente depois da eleição. Isso é uma loucura. Os senadores são 6 em 6 anos, e um terço do Senado é eleito em cada eleição, 2 em 2 anos. Então, em anos pares, 4 em 4 anos, tem as eleições presidenciais, mas pode ter as eleições para o governador de um ano diferente, um momento diferente. Depende do estado, as suas leis. Uhum. Por exemplo, em Virgínia agora vai ter a eleição para o governador em novembro, que vai ser muito importante, vai ser uma disputa que vai indicar. Agora, em geral, quando o presidente é eleito, na próxima eleição, em geral, seu partido perde no Congresso. É muito difícil manter-se tanto na Casa Branca e controlando o Senado e a Câmara de Deputados. Em geral, eles perdem. Então, eles têm 2 anos onde não tem controle total do Congresso e é mais difícil de aprovar leis e projetos de leis. Então, é mais complicado nesse sentido. Então, eu acho que se Trump foi derrotado, se os seus candidatos forem derrotados e ele perde a Câmara de Deputados, ele vai ficar muito prejudicado para poder implementar seu projeto nos últimos 2 anos do mandato dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, James. Eu hoje vi uma matéria do Financial Times colocando muitas dúvidas sobre esse projeto do Trump, ao contrário, dizendo inclusive que é um projeto que pode ser destrutivo para a economia dos Estados Unidos, com repercussões globais, esse das tarifas, né? O choque, o tarifaço de Trump. 2 dias atrás, né, o Financial Times, inclusive, dizendo que os mercados podem sofrer uma deterioração, que essa melhora de ontem para hoje nas bolsas ao redor do mundo é um alívio momentâneo e que os mercados podem voltar a se deteriorar muito rapidamente. O The Economist deu uma capa demolidora contra o Trump. O Wall Street Journal, o que eu tenho visto, também com uma posição bastante crítica, ou seja, as bíblias do capitalismo central, né, estão todas elas ou com sérias dúvidas ou com posição aberta. O New York Times não conta que foi oposição o tempo todo a Trump, mas as bíblias do capitalismo estão fazendo uma oposição muito cerrada a
linha de ação ao tarifaço de Trump, que nesse momento é o grande programa do governo dele. Como é que está a repercussão interna? Eu vi até que bilionários que deram dinheiro, apoiaram Trump, também estão questionando. Como é que está o cenário aí internamente em relação ao tarifaço? O Trump sempre fala sobre as tarifas, ele acha que isso é a solução de tudo. Em parte, é a solução dele porque as tarifas foram importantes quando não tinha imposto de renda. E então a tarifa que basicamente é uma taxa sobre qualquer produto de consumo que você vai fazer, você compra um produto, você vai pagar essa taxa essa tarifa que o governo está implementando. Quem paga, em geral, é o importador do produto e ele passa, em geral, para o consumidor esse aumento, essa diferença que é a taxa de tarifa que está sendo cobrado. Então, essa é a realidade. Agora, o projeto neoliberal mais moderno não é de fazer tarifas, é de realmente ter livre comércio e abrir, na medida que não afeta totalmente a política econômica interna do país. Então, por exemplo, os americanos queixam sempre que tem subvenção de vários produtos, mas o governo americano faz isso também. Quando houve as tarifas contra a China, no primeiro mandato de Trump, afetou muito os fazendeiros, pequenos fazendeiros, então o governo deu dinheiro, bilhões de dólares para os pequenos fazendeiros, os fazendeiros em geral, também os agronegócio, para sustentar-se, dado o fato que tinha que pagar mais tarifas pela implementação das tarifas contra a China. Então, há uma resistência, não tem economista nenhuma, não tem nenhuma economista conhecida importante que não reconhece a grande possibilidade de uma recessão econômica, e sabemos que uma recessão econômica nos Estados Unidos vai afetar o mundo, então vai afetar o Brasil também. Isso vai causar problemas de desemprego, etc. Então, essa é a grande preocupação. Mas os bilionários, a maioria, que entraram no governo, tentaram de aliciar Trump ou beijar a mão do Trump, eles estão até agora não conseguindo nada de concessões de atividade dele, porque ele sempre utiliza as pessoas. Ele usa as pessoas, ele adora ser em volta de pessoas super importantes e ricos, ele gosta do fato que ele tem essa amizade com Elon Musk, embora que Elon Musk está totalmente contra as tarifas, e eles estão começando a ter um debate público sobre essa diferença entre os dois. Perfeito. James, eu queria falar também um pouco sobre Brasil e Estados Unidos e Brasil, mas antes, explica para nós o que é esta grande palavra de ordem unificadora das manifestações contra Trump, né? Hands off, tire a mão. Né? O que quer dizer? O que quer dizer esta palavra de ordem e qual o sentido dela? Não, então é uma palavra de ordem interessante, porque é uma palavra de ordem ampla que pode fazer uma referência a qualquer coisa. Por exemplo, tira as mãos da Previdência Social, tira as mãos do departamento, do ministro de Educação, Ministério de Educação, que está querendo desmantelar. Ou seja, é uma maneira de indicar todas as medidas que o governo está implementando, que é de invadir nas vidas particulares, nas vidas privadas, nos direitos democráticos das pessoas. Então, tira as mãos dessas tentativas de eliminar nossos direitos democráticos do país. Esse é o sentido. E eu acho que é um conceito bastante interessante, porque não elimina nenhuma reivindicação, nenhum movimento, mas não enfatiza uma questão sobre outras questões. Então, acho que isso é importante nesse momento, quando ainda não está consolidada essa frente ampla da resistência. Perfeito. Bom, Brasil e Estados Unidos. Como é que você vê a situação do Brasil, relação Brasil e Estados Unidos e a situação do Brasil nesta ofensiva tarifária de Trump? Eu acho que o Brasil fica numa situação muito complicada, muito complexa, pela orientação de uma política exterior independente, que é uma tradição desde o governo de JK, em certo sentido, desde o terceiro governo de Getúlio Vargas, entre 51 e 54, que é uma noção de que o Brasil pode negociar tanto quanto com países socialistas quanto países capitalistas. E
Nesse momento, quando, de um lado, o Brasil tem essa aliança com o BRICS, que são países cujos regimes não são democráticos, então isso é uma contradição que o Brasil vive com essa aliança com China, com Rússia, com Índia, e que muitos dos outros países que entraram no BRICS agora, com essa nova número de pessoas que entraram na organização. Então, isso, de um lado, e do outro lado, que o Brasil se identifica com os países democráticos e tem toda uma política, uma orientação democrática forjada na luta contra a ditadura e durante o processo de consolidação da democracia contra a extrema-direita. Então, o Brasil está numa situação onde não quer ofender nem entrar em conflito com o Trump, que é muito poderoso, mas quer manter a sua independência, tanto com suas alianças com o Sul Global, quanto com suas relações com a Europa, com os Estados Unidos e com a América Latina. Então, é complexo a relação do Brasil nessa nova conjuntura internacional. É muito diferente, né? Agora, James, te surpreendeu? Que acho que tinha uma expectativa do bolsonarismo e do Bolsonaro de uma interferência, de uma incisão do Trump no cenário brasileiro, que de fato não aconteceu, né? O Trump não está dando a menor bola para o Brasil em nenhum aspecto, né? E eles visivelmente estão frustrados. O Eduardo Bolsonaro está aí nos Estados Unidos tentando de todo jeito construir um lobby tipo esse lobby dos cubanos de extrema direita para tentar mobilizar a Câmara, o Judiciário e o próprio Executivo contra o Brasil. Você acha que foi surpreendente para os bolsonaristas essa postura do Trump? E como é que você está prevendo a evolução dela? Eu acho que são 3 elementos. Primeiro, não podemos subestimar o que o Bolsonaro está fazendo, o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Como não temos um jornalista dentro da sua organização infiltrado, reportando, a gente não tem uma noção concreta de tudo que ele está fazendo. Mas as alianças que ele tem com setores da extrema-direita, no CPAC, com Steve Bannon, são visíveis e são muito importantes para o Eduardo Bolsonaro com o seu projeto. O seu projeto é isolar o Brasil nos próximos 2 anos, argumentando que o Brasil é uma ditadura militar, que Alexandre de Moraes não respeita a liberdade de expressão, liberdade da imprensa, que todas as acusações contra as pessoas que invadiram os praças dos 3 poderes eram pessoas patriotas, democráticas, que não estavam querendo fazer um golpe de Estado. Então, tudo isso mesmo com a mobilização de que Bolsonaro e as suas forças domingo passado, eu acho que fica evidente que o bolsonarismo está enfraquecido nesse momento. Tem outros setores que percebem que Bolsonaro não vai ser candidato, então eles estão vendo como eles conseguem, de um lado, ganhar o apoio da base do bolsonarismo e outros setores da extrema-direita ou da direita brasileira que, nesse momento, fica vacilando com o seu apoio à extrema-direita ou não. Quando estão começando a articular quem vai ser o candidato da extrema-direita nas eleições de 26. E aí há vários interesses ainda articulando para ser esse candidato, além do Tarcísio em São Paulo. Então, isso vai ser muito interessante. Eu acho que o bolsonarismo existe ainda, tem um setor que tem uma confiança total nele, mas ele, como pessoa, eu acho que ele perdeu muito do seu status, sua legitimidade nesse período. E eu acho que, por vários motivos, vai ser muito difícil a anistia para ele e os outros 3 poderes, que invadiram as praças dos 3 poderes, mas nunca se sabe no Brasil o que vai acontecer, como ninguém esperava o Trump, no primeiro dia, perdoar todas as pessoas que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Então, nunca se sabe. Eu acho que uma coisa parecida pode acontecer no Brasil, em certo momento, com certa conjuntura. Nesse momento, o Lula está nas pesquisas, ele derrota qualquer pessoa, mas são 2 anos antes das eleições. 1000 coisas podem acontecer entre agora e 26. Mas é interessante isso que você fala, eu tenho observado isso também. Esse projeto do Eduardo Bolsonaro aí nos Estados Unidos não deve ser subestimado, né? Porque ele está obedecendo a cartilha dos cubanos ou dos venezuelanos de direita,
que usam esse lobby regulamentado. Existe uma regulamentação toda para o lobby e que dá resultado aí nos Estados Unidos, né? Eu acho que eles estão aprendendo com essas articulações que eles têm com os venezuelanos da direita, com os cubanos, que estão muito estabelecidos na política de Flórida, e os Estados Unidos têm uma importância grande. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, que vem da comunidade cubana conservadora, o próprio Rubio, que mudou totalmente, 100% sua posição sobre várias questões desde que ele entrou no governo de Trump. Ele tinha uma posição muito mais linha dura contra vários países que ele como contra a Rússia, que ele não tem mais. Ele apoia a política de Trump sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, há uma certa modificação nas políticas de setores, mas eu acho que é muito prematura descartar a influência da extrema-direita, tanto bolsonarista quanto de outros sectores, porque é muito forte, é um processo internacional, uma consolidação na Europa de forças políticas muito nefastas, e pode acontecer a mesma coisa no Brasil. Eu acho que não está nada garantido que não seja um candidato da extrema-direita que ganhe as eleições de 26, por exemplo, apesar das pesquisas que estão alertando de outras possibilidades nesse momento. Interessante, sabe, até hoje foi tema nosso aqui, James, um movimento que está acontecendo na extrema-direita, para mim, surpreendente. Eu tenho falado muito que a Michelle Bolsonaro é uma candidata forte. Ela está consistentemente em todas as pesquisas numa boa posição. E ela começa a realizar um movimento inédito na extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira sempre teve um certo consenso em relação às pautas antifeministas, às pautas contra as pessoas PCD, né, contra as pessoas incapacitadas, contra as pessoas negras, e ela começa a se descolar um pouco desse discurso, que era um discurso unificado da extrema-direita, e está comprando briga com um deputado aqui que quer acabar com as cotas de mulheres nos partidos e assumindo a defesa do feminismo, que é uma característica que não existia no Brasil, né? Você tem setores feministas de extrema-direita na Europa, por exemplo, né? Aqui no Brasil isso não existia até agora. Parece que ela começa a fazer um movimento interessante de abrir espaço na extrema-direita para outros diálogos, né? Por exemplo, o público com o eleitorado feminino, né? Não, eu acho que é interessante essas divisões, esses rixas, essas controvérsias entre setores da extrema-direita, porque o feminismo, como a ideologia de defesa da mulher, é uma ideologia muito forte, que ganha as mulheres que são conscientes, um pouco conscientes, estão sabendo sobre como funciona o poder no Estado, na sociedade, e é uma resposta muito interessante. Agora, eu não sei se Michelle realmente ganha popularidade, não vamos ver. Me parece muito sobre o papo do terceiro via, que me lembro, em tantas semanas, meses, argumentando se a terceira via, e não houve a terceira via. Eu acho que há ainda uma polarização, e eu acho que a extrema-direita vai perceber que talvez não seja ela, porque ela vai ser muito associada ao Bolsonaro, e eu acho que isso vai afastá-lo de vários setores da direita que não vão querer apoiá-lo. Então, eu acho que ela é uma candidata muito fraca nesse sentido. Em termos de possibilidade de se unir as forças políticas da extrema-direita com a direita em um candidato só. Vamos ver, é muito cedo ainda para essas previsões. Sim, verdade. Teu olhar agora daí, e como um brasilianista para o governo Lula, como é que você vê a situação do governo Lula nesse momento? Olha, eu fico surpreendido. Fico impressionado com o fato que essas pesquisas indicam que ele ganha em qualquer disputa eleitoral, que indica que ainda há uma popularidade enorme de Lula como uma figura política carismática que tem ainda um apoio popular. Porque as outras pesquisas sobre como anda o governo dele são muito fracos, ele está com muitos desafios. Congresso conservador, que não quer colaborar com ele, sou interessado em posições de acesso aos ministérios, e sabemos por quê. Ele enfrenta uma situação agora internacional inestável. Eu espero que não faça o erro de pensar que tudo que acontece nos Estados Unidos vai afetar o Brasil,
porque Lula, eu acho que subestimou o impacto da crise econômica de 8, 9, que comentava que não ia chegar no Brasil, ou ia chegar no Brasil de uma força muito mínima, não importante, porque eu acho que se houver uma recessão nos Estados Unidos, vai ter um impacto muito grande no Brasil, definitivamente. Mundialmente, porque vai criar uma confusão total nos mercados, no comércio, e isso pode afetar o Brasil. Agora, James, há visões distintas a quem defenda de que o governo Lula estaria começando a operar uma guinada à esquerda. Há quem tenha uma visão de que não tem guinada à esquerda, coisa nenhuma, que a tendência é aprofundamento da aliança com o Centrão, com a FEBRABAN, com esses segmentos. Como é que você imagina os rumos do governo Lula nessa segunda metade agora? Olha, honestamente, eu não estou acompanhando os detalhes internos do Partido dos Trabalhadores para saber quais são os debates e quem realmente está com mais força nesse momento. Há uma tradição na esquerda brasileira, isso aconteceu no governo do João Goulart, por exemplo, quando ele não conseguiu conciliação com setores mais conservadores, ele, para manter-se no poder, para manter a sua legitimidade, ele virou à esquerda e fez a proposta de apoiar as reformas de base, que foi um dos pretextos para o golpe de Estado de 64. Então, eu acho que isso pode acontecer ao mesmo tempo que ele está procurando a negociação, porque o Lula vai fazer uma frente ampla. Eu não vejo como ele vai se candidatar e ser eleito se não tem uma frente ampla como ele construiu nas últimas eleições. Agora, eu acho que uma virada à esquerda para depois uma guinada mais à direita faz parte de uma lógica de não perder nenhum setor da base do PT nesse processo. Você tem que manter alas bem diferentes na sua campanha eleitoral, então, nesse sentido, é importante agradar, de certo sentido, tanto os sectores mais à esquerda quanto os sectores mais à direita dentro do PT e simpatizantes do PT e fora do PT. Para encerrar, voltando para os Estados Unidos, queria que você indicasse para nós aí quais são as lideranças políticas nas quais a gente devia ficar de olho, que deverão crescer nos próximos tempos aí, tanto no Partido Democrata quanto entre os republicanos, né? Quem é que deve despontar aí como lideranças de fato expressivas? Fala-se muito da Alessandra Ocasio-Cortez, no caso dos democratas, no caso dos republicanos, você falou do Marco Rubio. Quem são as lideranças para os próximos anos aí de um lado e de outro? O Marcos Rubio está fazendo tudo possível, eu acho, para sobreviver, porque ele está realmente com muito pouco poder. Quem manda, quem decide tudo é Trump nessa eleição, nesse governo. Eu acho que é a pessoa mais importante. E até agora, a oposição dentro do Partido Republicano é mínima, mas está acontecendo. Já tem 7 republicanos no Senado que estão contra as medidas econômicas que Trump está implementando nesse momento sobre as tarifas, e é possível que haja uma resistência dentro do Senado. Não é suficiente para deter essas medidas, porque a Câmara está, na maioria, com os republicanos, mas é uma possibilidade de uma certa oposição dentro do Senado. Isso seria importante. Agora, o Bernie Sanders está mobilizando muita gente nas suas comícios que ele estava organizando há 2 semanas, mas ele é uma pessoa que não vai ser mais candidato a presidente. Eu acho que já passou. Está com 83 anos, né, James? Eu acho que é meio difícil mesmo que ele tenha muita energia, eu acho que é muito difícil. Eu acho que a Alexandra, ela está nesse momento pensando se ela vai concorrer contra o Schumer, que é o presidente da Câmara do Senado, para senador ou senadora, ou seja, porque ele vai ser reeleito em 26, e ela está pensando se ela vai se lançar contra ele nas internas do Partido Democrata para ser candidato a senadora. Eu acho que, não sei se é um cálculo correto ou não dela de fazer isso, se ela vai conseguir ou não derrotar o Schumer, que ainda tem um certo peso, mesmo que os setores mais à esquerda do Partido Democrático está com uma campanha para dizer que ele tem que
tem que deixar outras pessoas dirigir o Partido Democrata. Cory Booker, que foi o senador que segunda-feira passada fez um discurso de 25 horas no Senado, foi um discurso maravilhoso, muito profundo, pegou milhões de seguidores para assistir o discurso dele, ele conseguiu bater o recorde e superar um racista segregacionista dos anos 50, que tinha feito um tipo de discurso de 24 horas, contra uma legislação pro direitos civis dos negros. Então, para derrotar esse recorde foi importante para ele, como pessoa negra. E eu acho que ele é outra líder que vai surgindo nesse momento no Partido Democrata. É isso mesmo. Nunca tinha ouvido falar dele antes desse discurso, e realmente foi muito forte, né? 25 horas sem parar. Cory Booker, ele já era uma figura importante aí? Ele foi candidato nas últimas eleições, nas primárias do Partido Democrata. Ele teve um problema de diferenciar-se dos outros candidatos, porque são todos com o mesmo discurso, mesmo programa, mesmo. Então, qual é a diferença? Então, ele não conseguiu pegar o apoio que ele imaginava. Eu acho que ele está no processo de reconstrução de imagem, e ele vai ser uma figura muito importante nas próximas. Com certeza, ele vai disputar a candidatura democrata para a presidência. Eu não sei se ele vai ser a pessoa indicada, mas ele vai ser um dos candidatos fortes nesse sentido. 26. Legal. James Green, direto de Nova York, ou talvez hoje o principal brasilianista lá nos Estados Unidos. Muito obrigado. Espero tua volta em breve aqui ao Brasil, James. Obrigado, Mauro. Eu estou no Brasil em junho, julho, e depois outubro e novembro. Eu vou dar um curso na UNB e vou lançar 2 livros este ano no Brasil. E vamos seguir, a luta continua. Puxa, se você vem na UNB, mora em Brasília, vamos nos conhecer pessoalmente, então, na tua vinda aqui, vai ser uma alegria. 2 meses lá na UNB, no programa de pós-graduação de Direitos Humanos, dando um mini curso. Legal. Muito bom. O Tadeu Alencar, importante, é o principal líder, a maior liderança do Observatório do Estado Social Brasileiro, acabou de fazer uma pesquisa fundamental sobre a escala 6x1, mandando parabéns aqui para você, várias pessoas também te cumprimentando. Valeu, James. Obrigado, Mauro. Até logo. Tchau, tchau.